Bem, pessoal, estamos de volta aqui para o nosso curso. Agora vamos ver o terceiro caso, o exemplo número 3, que são lajes com paredes longitudinais, né? Ou seja, a parede está no mesmo sentido da treliça, né? Então, para solucionar esse problema, porque nesse caso, né, a gente tem que a carga da parede ela vai ficar completamente em cima da treliça. Então a gente precisa de fazer uma região mais reforçada para segurar a parede, né, que é diferente, por exemplo, desse caso aqui, onde a gente tinha a parede transversal às treliças. Então nesse caso aí, cada treliça está recebendo um pouquinho da parede, mas nesse caso aqui não. Como, né, olha o sentido de colocação aqui das treliças, né? Então está nesse sentido aqui. Então, a parede de tijolo ela vai ficar no mesmo sentido. Então, se eu colocar apenas uma treliça, eu vou ter uma região ali onde eu vou sacrificar uma treliça em relação às demais. E pode ser que essa treliça ela não suporte. Então, desse tipo de situação, o que eu costumo fazer? Eu costumo criar uma faixa, né? Por isso que aqui a gente coloca faixas, né? O que são essas faixas? São treliças que são colocadas uma do lado da outra. Então eu vou criar uma região maciça ali, né? Eu particularmente gosto de colocar a partir de três treliças, né? Pode ser 3, 4, quantas precisarem, né? Geralmente 3 resolve, né? E eu venho então nessa região aqui, eu tenho uma treliça e um tijolo, ou uma treliça e uma lajota de EPS e tal. E quando chega aqui, então a gente vai fazer um reforço, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou criar, né? Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Então, nessa região aqui, eu vou criar uma zona, ó. Vou criar aqui uma zona maciça, né? Então, eu vou colocar aqui a partir de 3 treliças e aí a parede vai ficar, ela não vai pegar o isopor, ela não vai pegar uma treliça, mas ela vai pegar a partir de umas 3 treliças. Então, essa é a maneira que a gente faz. Vamos então para esse exemplo. Olha, é a mesma laje, né? Nós estamos aí. E aí, gente, vamos trabalhar com essa laje aí, ainda com a laje com 16, né? A gente, do lado de fora, a gente viu que essa laje ela teria que ir para 20 por questão de flecha. Vamos ver o que acontece com essa laje 2, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui a minha lousa. Aqui a lousa. Vamos aqui. Abrir aqui a página, só um instante. Só ajeitar aqui a página. Pronto. Então vamos ver aqui como é que vai ficar esse caso, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar esse caso. Então, o que é que acontece? Primeira coisa, na hora de calcular a faixa, a gente vai pegar o seguinte, vamos aqui desenhar a situação, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, a treliça, certo? Imagina que aqui eu tenho a treliça. E aí, gente, vamos selecionar aqui, né? Copiar, né? Não sei se eu consigo aqui. Pronto. Ok. Certo? E eu vou acrescentar agora aqui. Então eu vou ter a partir de 3 treliças, uma do lado da outra, né? Então como é que vai ficar aqui a situação? Aqui vai entrar o EPS ou o tijolo, né? No nosso caso aí é um tijolo. Vai entrar aqui desse lado. E também vai entrar aqui deste lado, certo?
E aí nós temos a capa, né, em torno, a partir de 4 centímetros. Nós discutimos isso no começo. E aí a gente então, né, vai preencher, a gente vai preencher tudo isso aqui com concreto, né? Então isso aqui vai ser preenchido. Então nota que a gente está criando uma viga embutida aqui nessa região, ok? Então tudo isso aqui vai ser preenchido com concreto. Bom, a gente precisa definir as propriedades geométricas disso aqui, né? Então, aqui eu tenho a partir aqui, ó, eu tenho cada basezinha dessa aqui, eu tenho 12 centímetros, então eu vou ficar aqui com 36, né? Vou ficar aqui com 36. Aqui, aí o que acontece, gente? Nós temos 49 centímetros. E aí nós vamos acrescentar mais uma treliça 12, mais uma treliça 12. Então nós vamos acrescentar 24 centímetros. Então vamos ficar com 73. Então do meio, imagina que isso aqui é o meio. Do meio do isopor aqui, né? Do EPS. Para o meio do outro EPS, aqui, né? Nós vamos ficar com 73 centímetros. Aqui vamos ficar com 73 centímetros. Aqui a gente fica com, vamos testar, gente. A gente vai testando, não tem como você saber assim previamente. Isso aí é o ato de você dimensionar, é o ato de você projetar. Estamos tentando aqui com 16, pode ser que não dê, né? A gente já viu que a outra lá precisou a gente colocar ela para 20, pode ser que aqui também tem que colocar essa laje para 20 e refazer tudo. Então, assim, a gente vai testando o mais econômico, a gente tem uns pré-dimensionamentos, né, os pré-dimensionamentos, mas muitas vezes a gente tem que realmente passar a aumentar, né? A gente parte do valor, não deu, a gente tem que aumentar, certo? A gente tem que visar prioritariamente a segurança. Então, aqui a gente vamos partir dessa situação aqui com 16, tá? Então, essa aqui é a nossa seção transversal. Então, essa aqui nós estamos criando, gente, aqui nessa parte, nós estamos aqui criando uma faixa que tem um formato aqui, né, de um T. Então, a gente tem estamos criando essa viga aí. A largura lá em cima da mesa 73, a largura B dá lá embaixo com 36, 12, né, a altura da almazinha dela aí, né, e 4 seria a capa, né, de concreto. Além disso, né, claro, a gente vai especificar uma tela, que também essa tela aqui, né, ela vai ajudar também nessa distribuição para que parte dessa carga, que nós vamos ter aqui, gente, uma parede, e aí a ideia é a gente centralizar. Então eu mando, já nos meus projetos, eu mando locar a parede em cima dessa treliça central, tá? Então a parede vai nascer aqui em cima, certo? Então a gente fica aqui com a carga da parede que fica em cima, no meio da parede. Então eu mando posicionar no projeto o eixo da parede junto, né, coincidindo com o eixo dessa treliça aí central. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Então aqui a gente está vendo que nós temos de eixo a eixo 5,50. Então vamos colocar. E aí eu posso, pessoal, nesse momento aqui, eu posso também aproveitar e tirar partido, né? Eu posso tirar partido dessa continuidade que tem para cá. Porque eu vou ter uma armadura aqui costurando, eu vou ter uma armadura aqui costurando. Eu posso também tirar partido dessa armadura aí, certo? Que está para os dois lados costurando aí. Então, essa continuidade, ela vai nos dar a oportunidade de repente deixar a coisa mais econômica. Então, não tem essa necessidade de a gente fazer rotulado, né? Lembrando apenas que eu não posso colocar um momento muito alto nisso aí, para que também não venha estourar a nervura, né, na parte de baixo da nervura. Já foi chamado bastante atenção aqui nesse curso. Então, vamos abrir aqui o F-Tool. Deixa eu abrir aqui o F-Tool. Então, eu vou abrir aqui o F-Tool, vamos lá.
tentar abrir aqui. Vou ter que ter deixado aberto, mas vamos lá. F2 aqui, está nos meus downloads. É um software fenomenal que nos ajuda muito na análise das estruturas. Então, vamos aqui, F2. Downloads. F2. Agora, pessoal, a gente tem que se lembrar de uma coisa, vamos ter um cuidado aí. Nós fizemos essa modelagem, mas veja que a gente pegou para a faixa de 1 metro. Então a laje ela é uma viga que tem uma base de 1 metro. Nesse caso aí nós já vamos mudar um pouco, porque ela tem 73 centímetros. Então eu não posso jogar as cargas da maneira que eu joguei na análise da laje como um todo. Vamos ter que colocar já, não mais rodar uma laje, agora vamos rodar uma viga, certo? Então eu vou abrir aqui, deixa eu abrir aqui um dos modelos que a gente fez ontem, vamos lá, modelo, comparei, transversal, aqui, certo? Eu vou até apagar essa aqui, apagar tudo, e vou usar aquela que está lá, certo? Então eu vou salvar como, aí aqui modelo, vamos ver aqui, modelo com parede longitudinal, de tran vai ficar longe, longitudinal. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu preciso trocar esse carregamento aqui para um carregamento. Primeiro, eu preciso rotular isso aqui e impor, né, os momentos que eu desejo, porque aqui a gente está com um momento muito alto, né, e os carregamentos estão para 1 metro. Então, tudo aqui está para 1 metro. Então, a gente tem que adaptar isso para 73 centímetros, tá? Bom, vamos lá. O carregamento, a gente viu que era 700. Então, é o seguinte, 700 vezes 0,73. Então, agora, para uma faixa de 73 centímetros, eu tenho 0,511. Então, eu tenho que vir aqui no carregamento, no lugar de menos 0,7, menos 0,511. Ele já atualizou aqui, certo? 0,511. E agora eu quero rotular, né? Eu quero rotular isso aqui, né? Então eu quero nesse nó, eu quero criar uma rótula para poder aplicar o momento, certo? Nesse nozinho aqui, eu quero aplicar aqui, certo? Pronto. Então se eu pedir aqui agora o momento, eu tenho 3 vigas biapoiadas. Como se fossem 3 vigas independentes, não mais uma viga só. E aí, a gente tinha um momento que dava aquele 8 cada 15, né? Eu já estou jogando 8 cada 15 nessa laje. A gente tinha um momento de 1,26. Então, 1,26 vezes 0,73, certo? Eu tenho 0,92 de aplicado. Então, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui nos momentos, tá? Eu vou aqui aplicar, só que meu lugar de menos 2 é menos 0,92, tá aqui, menos 0,92, e do lado de cá eu tenho o M2, que é momento dos dois lados, então é 0,92 e menos 0,92. Certo? Vou aplicar aqui. E por último aqui, eu vou jogar o M3, que é 0,92. Pronto, aqui então eu dei uma chamada plastificação, né? Deu uma plastificada. Certo? Vamos aplicar aqui. E agora se eu pedir os momentos, eu deixei aqui 0,92, porque isso aqui é o meu 8 cada 15. Certo? Muito bem, então se eu olhar aqui essas cargas, elas estão, aqui é a carga de laje, aqui é a carga de laje. Imagina que eu até nem, aqui tem até um pouquinho mais, porque tem aquela parede, né? Vamos já colocar também ela aqui, né? Que eu tenho uma parede na metade aqui, né? Então vamos criar aqui um nó.
eu vou analisar só esse lado de maneira independente, tá, pessoal? Porque às vezes o F2, quando eu crio aqui, depois que eu rotulo, fica dando uns probleminhas, tá? Eu vou focar só nesse vão aqui. Eu poderia até apagar esse, e a análise não mudaria. Então, aqui eu tenho que rever esse carregamento. Então, como é que eu vou rever esse carregamento? Vamos aqui. Então, aqui, gente, ó, eu vou ter que calcular o peso próprio, né? Então, aqui o meu peso... Como é que vai ficar o meu peso próprio aqui? Então, vamos lá. Meu peso próprio aqui, certo? PP, peso próprio. Vou colocar de azul mesmo. Então, peso próprio, ele vai ser... primeiro, seria interessante já ver qual é a minha altura equivalente de concreto, né? Então, a minha altura equivalente de concreto aqui vai ser 36 vezes 12, dividido por 73, né? Que já me dá uma altura, mais 4, que é essa altura da capa. Eu estou diluindo essa áreazinha aqui nos 73 centímetros, tá? Então, 36 vezes 12, 432, dividido por 73, 5,92, mais 4, 9,92. 9,92 centímetros, tá? É mais ou menos 10 centímetros, tá, gente? Equivalente a 10 centímetros. Então, vou botar aqui aproximadamente igual a 10 centímetros. Então, o peso próprio vai ser 2.500 vezes 0,10, ou seja, 250 quilos, né? Só que aqui no caso é uma viga, na verdade. Então aqui é como se fosse 10 por 73. Eu não estou mais fazendo por metro, tá? Então, peraí. Então, deixa na ordem aqui, base e altura, tá? Então aqui é o peso próprio da viga. Vai ser 0,73 vezes 0,10. Certo? Então, e depois nós vamos ter que colocar ainda o peso do tijolo, porque aqui eu me esqueço. Ultimamente eu tenho trabalhado muito com o EPS, com o isopor. E basicamente a gente calcula só o peso do concreto. Então, para não esquecer, a gente tem que colocar aqui também, né? Essa aqui é a parte de concreto, vamos colocar a parte do EPS. Ela é 16. Se 10 é de concreto, então eu tenho o quê? 750 quilos por metro cúbico, né? Isso aqui é quilos por metro cúbico, tá? Aqui é 0,73 metros, aqui é 0,10 metros, aqui é quilo por metro cúbico, né? Peso específico aí do tijolo, vezes 0,73 metros, e vezes a diferença aqui. Se eu tenho 16 no total e se 10 é de concreto, é porque eu tenho 6 de tijolo, então 0,06 metros. Então vocês estão vendo aí que, né, esse metro cúbico aqui vai cortar com metro quadrado e vai ficar quilo por metro, certo? E aqui vai ficar também quilo por metro, vai ficar aqui 1, aqui vai ficar 1. Vamos embora subir isso aqui. Vamos fazer essa conta, tá? Então 2.500,73 vezes 0,1 vezes 750,73 vezes 0,06 vezes mais 215, tá? Então, peso próprio é como se fosse realmente uma viga. Nós estamos calculando uma viga. Então, quero trocar para o azul aqui. Então, peso próprio 215 quilos por metro. Peso próprio, isso é igual a 215 quilos por metro. Aí, o que é que eu vou ter que colocar aqui? As demais cargas. Então, eu vou colocar aqui pavimentação mais revestimento. Ela é 150 por metro quadrado, só que aqui eu tenho só 73. Então, eu vou colocar 150 vezes 0,73, certo? Então, 150,73 vezes. Então, dá 110, tá? Aproximadamente 110. E eu tenho aqui também a parede, né?
temos aqui, isso aqui no caso seria a carga permanente. Eu tenho a parede. A parede, pessoal, olha só, deixa eu abrir aqui o PowerPoint. A parede, ó, eu tenho aqui 2,76, certo? Então é 160 vezes 2,76. Então é 160 quilos por metro quadrado, né? Vezes 2,76 metros. Então 160 vezes 2,76, 400, quase falei de 440, tá? 440. 160, 2,76. 441,6, vou botar aí 440, sem problema. E aí eu vou fechar aqui a carga permanente, né? Então 215, 110, 440, total 765. Então eu tenho aqui 7,765 quilos por metro de carga G permanente. E a carga Q acidental, ela vai ser 250, que isso aí é um escritório comercial, vezes 0,73. Então, 250,73 vezes dá 182. 182 quilos por metro. Então, 765, 182 mais 947. Então, eu tenho aqui 947 quilos por metro. Então, essa aqui é a carga P, uma carga total nessa faixa. Não é na laje como um todo, mas é apenas nessa faixa. Então, vamos lá no F2. E aí, vamos criar uma carga. Vamos aqui nas cargas distribuídas, tá aqui. E aqui P, eu vou criar uma carga nova chamada P1. Pronto, P1. O P1 vai ser menos, quanto é o valor mesmo aqui? 0,947. Então, vai ser menos 0,947. E aí vamos aplicar essa carga aqui. Então veja que eu estou pegando, pessoal, o que é que representa essa viga que nós estamos mostrando aqui na tela? O que é que ela representa? Ela representa, pessoal, uma faixa, né? É como se eu estou pegando uma faixa aqui de 73 dessa laje e eu estou pegando uma faixa de 70. Estou pegando esse trecho aqui e estou calculando, levando em conta aqui uma continuidade que nós vimos lá, que é equivalente a ferro de 8 a cada 15, né? Ela aqui não tem 12, ela aqui tem 16, tá? Ferro de 8 a cada 15. Então, o que é que nós estamos calculando? Nós estamos calculando isso daqui, certo? Isso daqui. Então, jogamos aqui uma influência, certo? Dessa continuidade, desse 8 cada 15, para aliviar os esforços aí nessa laje aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar agora o momento, vamos ver quanto é que dá. Olha só. Então o momento aqui, gente... desculpa, eu ainda preciso... Vou colocar aqui para depois ter uma noção da flecha. Embora que aqui a gente, não dá para a gente olhar a flecha exatamente nesse trecho, porque de qualquer maneira a tela vai distribuir, ela não vai funcionar de maneira independente, tá? Não precisa nem se preocupar muito com a flecha nesse sentido, não, porque você já fez uma avaliação da flecha como um todo, certo? E para efeito de laje, você poderia pegar até 2/3, né? Quer dizer, isso aqui é muito pouco para você analisar. Esse 73 aqui é muito pouco para você analisar como uma laje, 73 centímetros aqui. Na verdade, aqui você teria que pegar uma faixa de 2/3, né? Se quiser analisar isso aí, fazer uma análise de flecha, você teria que pegar 550 vezes 2/3. Teria que pegar pelo menos 3,50 e ver o comportamento no lugar de 73, 3,5 metros, para saber como é que isso aí se comportaria em termos de flecha, tá? Mas muito bem, vamos dar aqui prosseguimento, né? E aí eu tenho agora um momento. Veja que esse aqui momento não é um momento por metro. Isso aqui é um momento em sentido absoluto, é o momento da viga. Então eu tenho 2.660. Então vamos anotar aqui
né? 2,66 toneladas, então o momento aqui é 2.660 kgfm. Veja que isso aí é um momento positivo. Então vamos aqui no cálculo da flexão, certo? Vamos aqui no cálculo da flexão. Vamos aqui. Pronto, aqui é a flexão. Então eu vou colocar 73. Vou colocar aqui 16, certo? Aqui eu vou colocar 3,2, porque eu estou fazendo uma composição dos 2 ferros de 5 que já vem na traliça, mais 3 ferros que ficam sobre, né? Eu estou imaginando a pior situação, porque assim, se você mandar confeccionar a traliça e já colocar as armaduras dentro, esse valor de delinha aí seria 2 centímetros, 2,5 centímetros. Mas eu estou vendo a situação que pode ocorrer, e muitas vezes ocorre, onde a situação é a seguinte aqui, o que é que acontece? A armadura adicional, em vez de ser, né, vou fazer aqui a armadura adicional, em vez dela ser colocada aqui dentro, ela é colocada em cima, aqui em cima, ó. Vamos supor que fosse 3 barras, então o pessoal coloca as barras aqui em cima. É ruim do ponto de vista da flexão, porque eu aumento, né, esse cobrimento efetivo, esse cobrimento estrutural. Mas por outro lado também ele é bom para proteger a barra, né? Fica com um cobrimento maior, fica mais protegida. Mas por outro lado é ruim porque eu perco a eficiência da laje. Então o ideal é que ela realmente fique aqui dentro, nesse pontinho aqui, ó, no meio, juntamente no mesmo nível da traliça. O ideal é que ela... Mas a gente tem que sempre pensar no pior. Que a gente calcula para 2,5, mas na verdade vai acontecer 3,2, né? É mais ou menos essa 3 e pouco. Aqui o aço CA50, 25 MPa e o momento é 2.660. Bora ver o que acontece aqui em termos de armadura. Então aqui tá ok, ó. Não deu armadura dupla, tá aí armadura simples, tá? Aqui, ó, a linha neutra, ela tá dentro ainda, tá quase no limite, mas está dentro da mesa, 3,71. E eu tô aqui com uma armadura de 7,57 centímetros quadrados. Então vamos ver como é que a gente usa esse 7,57. Vamos voltar aqui para a nossa lousa. Então, como é que a gente usa esse 7,57? Aqui, ó. AS é igual a 7,57 centímetros quadrados, né? Em sentido absoluto. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse AS para 3 nervuras. Está aqui ele. Então veja que eu trabalho ele diferentemente, de maneira diferente do que eu trabalho para a laje distribuída, né? Então eu estou com 3 aqui traliças. Então eu vou dividir isso aqui para 3. Vou dividir isso aqui para 3 traliças. Então vamos ver qual foi o resultado que deu aqui. Então 7,57 sobre 3, 2,52. Então 2,52 centímetros quadrados. Aí eu vou subtrair o 0,48 que já vem na traliça. 0,48, que faz diferença, gente, ó. Então 2,52,48 menos 2,04. 2,04 centímetros quadrados. Então veja que eu posso aqui, então, colocar 3 ferros de 10. Ó, um ferro de 10 é 0,8, né? Então 3 ferros de 10 ele é equivalente a 3 vezes 0,8, que é igual a 2,40 centímetros quadrados. Então, ele cobre o 2,04. Então, nessas faixas aqui, e o ideal é que a armadura da faixa seja igual à armadura da laje. Então, aqui eu vou colocar 3 positivo, 3 ferros de 10 dentro das faixas e também dentro e na armadura da laje. É importante para não confundir, gente. É que ela venha com a mesma armadura, certo? Se eu não me engano, nós fizemos aí essa conta umas aulas para trás, deu esse mesmo ferro de 10. Tá bom? Então é dessa maneira que a gente aborda essa questão da laje treliçada quando eu tenho paredes que estão no mesmo sentido das nervuras. Agora, uma outra maneira
de você trabalhar isso, pessoal, é você colocando nervuras transversais. Quando é esse caso que nós estamos trabalhando aqui, que é o do tijolo, não dá para a gente fazer isso, certo? Não dá para a gente fazer isso. Mas, quando a gente usa o isopor, então eu consigo, né, tanto aqui como aqui, quando eu tenho parênteses em todos os sentidos, eu consigo criar umas nervuras transversais, mesmo ela trabalhando de maneira unidirecional, mas eu consigo colocar, vamos supor aqui, no mínimo 2 nervuras dessa. Então, essas nervuras, juntamente com a tela, né, claro que eu vou armar, vou colocar uma armadura mínima aqui dentro dessa nervura. Então, quando eu uso o isopor, aí sim, eu posso pegar, eu evito de usar a faixa, eu não uso a faixa, e eu pego essa carga da parede, eu posso distribuir pela área da laje. Então é uma maneira de fazer isso também, mas aí eu vou ter um pouco mais de trabalho na hora de executar, porque eu tenho que colocar uma forminha entre um isopor e outro, né? Eu tenho que colocar uma forminha para eu poder fazer isso aqui, essas nervuras transversais. Então dá um pouquinho mais de trabalho, vai gastar um pouquinho mais de concreto, mas também evita de eu fazer a faixa. Mas no caso de eu estar utilizando o tijolo, vai ficar difícil da gente colocar essas nervuras transversais, não vai dar certo. Então, no nosso caso, no caso do exemplo, que era com tijolos, aí eu teria que realmente colocar essa faixa de 3, essa faixa aqui de 3 nervuras. Depois eu vou mostrar um projeto mais na frente, onde vocês vão visualizar justamente isso daí, que é a colocação dessas faixas, tá bom? Finalizando aqui a nossa aula, então até a próxima aula.